Sejam muito bem-vindos ao canal A Vida em Pequenas Fábulas. No vídeo de hoje, vamos contar a história da Fênix, que renasceu das cinzas. Imagine por um instante que você acorda amanhã com uma força tão poderosa dentro de si que nada do que antes te derrubou consegue te tocar. Imagine olhar para trás e perceber que cada queda, cada fracasso, cada dor que te fez duvidar de si mesmo foi, na verdade, o combustível que incendiou o nascimento de uma nova versão sua, mais forte, mais clara, mais consciente e, acima de tudo, mais livre. Essa é a promessa deste conteúdo: mostrar como alguém pode sair do ponto mais baixo da própria história e transformar as cinzas em asas. E talvez você ainda não saiba, mas há algo dentro de você, aguardando exatamente esse despertar. Neste vídeo, vamos te mostrar o método, o caminho e os pequenos segredos que permitiram a alguém completamente derrotado se reerguer de forma tão poderosa que o mundo jamais o veria da mesma forma outra vez. E possivelmente, você também não verá a si mesmo da mesma forma quando terminar de ouvir esta história. Deixe seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que busca na sabedoria a força para viver plenamente. Antes da transformação acontecer, havia apenas ruína. A vida dessa pessoa, vamos chamá-la de Elias, estava completamente despedaçada. Carreira destruída, sonhos estilhaçados, autoestima em cinzas. Ele acreditava que havia falhado de forma definitiva, irreversível, como se o mundo tivesse colocado um ponto final em sua existência. Mas aqui surge uma primeira provocação. Por que algumas pessoas, diante da mesma dor, permanecem no chão enquanto outras descobrem um poder que jamais imaginaram ter? Elias não sabia, mas o recomeço dele começaria exatamente onde a maioria costuma desistir. No silêncio, naquele momento em que ninguém o aplaudia, ninguém o apoiava, ninguém acreditava nele, e foi ali que ele percebeu algo que mudaria tudo. Quando tudo ao seu redor é destruído, só sobra aquilo que é verdade dentro de você. E se o que sobra é fraco, você quebra. Mas se o que sobra é chama, mesmo que pequena, ela se transforma em fogo. A dúvida agora é como Elias reacendeu essa chama quase apagada. O primeiro passo foi brutal. Elias precisou encarar a própria história sem anestesia. Ele se sentou diante de uma folha em branco e escreveu tudo o que havia dado errado, tudo o que havia falhado, tudo o que havia perdido. Isso parecia autodestruição, mas era exatamente o contrário. Era claridade, porque você só pode reconstruir algo quando entende o que realmente desabou. Aqui está o primeiro método que ele descobriu: nomear para dominar. Quando você dá nome ao caos, o caos perde força. E no meio dessa escrita, Elias encontrou aquilo que o derrubou mais do que qualquer fracasso externo: o medo de não ser suficiente. E como quebrar um medo que te acompanha desde a infância e que moldou cada escolha e cada desistência? Elias fez algo simples, mas transformador. Toda vez que o medo surgia, ele não fugia. Ele perguntava: o que exatamente você está tentando me proteger? E foi assim que ele descobriu que o medo não era inimigo. Era apenas o guardião de uma ferida que precisava ser tratada e curada. Com essa descoberta, Elias percebeu que para renascer não basta apagar o passado. Era preciso aprender a conversar com ele. Ele começou a revisitar momentos que tinham marcado sua vida, não para sofrer novamente, mas para reinterpretá-los. Essa técnica, a releitura emocional, consiste em olhar para um trauma com os olhos que você tem hoje, e não com os olhos que tinha quando aconteceu. Foi assim que Elias começou a ressignificar medos antigos, frustrações profundas e até humilhações que o acompanharam por anos, e algo extraordinário começou a surgir. As cinzas se reorganizavam em forma de asas, mas faltava algo essencial: direção. E como alguém que perdeu tudo, descobre um novo caminho. Elias encontrou a resposta ao entender que recomeços não se constroem com grandes passos, mas com microvitórias. Aquelas pequenas ações que parecem insignificantes, mas que criam disciplina, constância e identidade. É nelas que a nova versão começa a respirar. Por exemplo, levantar 5 minutos mais cedo, ler uma página de um livro, dar uma caminhada de 10 minutos.
Elias começou a colecionar essas pequenas vitórias diárias. Cada uma delas era um tijolo na construção de sua nova identidade. A identidade de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. E com o tempo, o caos virou ordem, a dor virou propósito e o medo virou sabedoria. Elias não se tornou invencível, mas se tornou resiliente. Ele aprendeu que renascer não é um evento único, mas um processo contínuo de escolher a luz, mesmo quando a escuridão parece mais fácil. O grande segredo que ele finalmente descobriu é que a força da fênix não está em nunca cair, mas em sempre saber como usar as próprias cinzas para voar ainda mais alto. A história de Elias nos ensina que dentro de cada final existe a semente de um novo começo. Talvez você esteja passando por seu próprio momento de ruína agora. Talvez suas asas pareçam cinzas, mas lembre-se, é no silêncio do seu ponto mais baixo que a sua verdadeira força se revela. Dê nome aos seus medos, releia sua história com novos olhos e celebre cada microvitória. Elias então criou um ritual diário de reconstrução. Todos os dias, ele se comprometia com 3 pequenos movimentos: um gesto de autocuidado, um gesto de progresso e um gesto de coragem. O autocuidado curava as feridas internas. O progresso realinhava sua visão. E a coragem, mesmo que mínima, quebrava antigos padrões de medo. Mas como alguém pode se tornar tão forte a ponto de transformar falhas em combustível? A resposta estava na repetição. A cada dia que Elias cumpria esses 3 rituais, sua identidade mudava. Ele deixava de ser alguém que havia caído para se tornar alguém que estava construindo. E a cada microvitória, sua mente acreditava um pouco mais. Afinal, a fênix não nasce subitamente em chamas. Ela se inicia em brasa. E foi exatamente isso que Elias se tornou. Uma brasa crescente, preparando o próprio renascimento. Foi nesse momento que Elias percebeu que recomeçar não é sobre velocidade, mas sobre profundidade. Ele não queria apenas dar a volta por cima. Ele queria entender por que havia caído em primeiro lugar. Ele entendeu que as falhas não o destruíram. Foram as suas crenças sobre elas que o destruíram. Então, ele começou a usar um método simples, mas poderoso, chamado prova contrária. Para cada pensamento negativo que surgia, como eu sou um fracasso, ele buscava ativamente uma evidência real que contradissesse essa ideia. Pode ser algo pequeno, como ter ajudado alguém ou ter concluído uma tarefa simples. Em pouco tempo, essa prática começou a reconfigurar sua mente. Seus pensamentos automáticos mudaram. Sua energia mudou. Sua postura mudou. E quando isso acontece, o mundo ao redor responde. De repente, Elias começou a receber oportunidades que antes ele jamais perceberia, cego pela negatividade. Ele encontrou pessoas que antes não teria a coragem de se aproximar. E o mais importante, ele percebeu que não estava renascendo para voltar a ser quem era antes, mas para se tornar alguém completamente novo. A fênix não renasce igual, ela renasce maior, mais forte, mais sábia. O ápice do renascimento de Elias veio quando ele finalmente entendeu a mensagem final da metáfora da fênix. As cinzas não são o fim, são o início, são o solo fértil para o que está por vir. Ele olhou para sua própria história e viu que tudo o que ele acreditava ter sido destruição era, na verdade, preparação. A queda o forçou a desacelerar. A dor o obrigou a olhar para dentro. O fracasso o fez reconstruir sua identidade, a partir de uma base mais sólida. E o recomeço o levou a um nível de existência que ele jamais alcançaria se tudo tivesse dado certo desde o início. Elias se tornou alguém mais consciente, mais forte, mais resiliente e, principalmente, alguém que entende que renascer não é algo que acontece apenas uma vez na vida, mas é um processo contínuo, disponível sempre que necessário. Agora, ao encerrar esta história, quero que você saiba que o mesmo processo que transformou Elias está disponível para você. Dentro de todo ser humano existe uma fênix adormecida, esperando apenas o momento em que você decide não ser vítima das cinzas, mas sim o autor das suas próprias asas. E esse momento pode ser agora. Para você que chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.